Bom, eu estava mostrando na lição passada como rodar um modelo de regressão usando o Microsoft Azure e a integração dos resultados no Tableau, né? Só que aí o vídeo tem 15 minutos de duração, ele foi cortado. Voltando rapidamente, vou pegar um outro exemplo de experimento. Deixa eu abrir. Esse daqui está na própria galeria de experimentos do Azure. É interessante então que você pode pegar um modelo e só plugar, vamos dizer assim, a tua base de dados. Foi o que eu fiz aqui, né? Eu estou usando o microdados de homicídios os dados do DataSUS por micro-regiões e mais 80 variáveis socioeconômicas do IBGE, né? Então, nesse modelinho, o que eu fiz foi manipular os dados ausentes, estou substituindo por zero, pedir para normalizar os dados, ou seja, transformar tudo em Z-score, né? Assim eles ficam parametrizados. Depois aqui eu filtro as minhas 80 colunas, eu quero as 30 variáveis mais significativas, né? Do ponto de vista de previsão do meu modelo. Eu divido a base em dois, né? Como eu já expliquei, esse procedimento é interessante para você corroborar os resultados do teu modelo como se fossem duas bases independentes. E aí o Azure me dá uma série de modelos de regressão. Eu tenho aqui a Bayesiana, o Network Neural, a Decision Tree, a regressão linear e a Decision Forest, né? Cada um desses modelos é treinado, depois ele produz um score, né? Ou seja, ele agrega a tua base a uma outra variável com a previsão que ele fez em função desse modelo, e a gente, no fim, avalia qual desses modelos é o melhor, né? Depois que você montou então teu experimento, você roda, né? Dá uma olhadinha. Ele está fazendo então, ele está acompanhando esse fluxo, e ele está fazendo na nuvem. A gente pode ir acompanhando aí em tempo real a máquina, né, executando. Tá vendo? Quando ele põe tica aqui o item de verdinho, significa que o procedimento já foi feito. No final, então, finished, já terminou de rodar o modelo. Então, no fim, como eu mostrei já na outra lição também, a gente avalia os modelos. No caso do modelo 1, aí, um coeficiente de eliminação altíssimo, né, que é um modelo bastante robusto, né, aparentemente. Que é, só por curiosidade, deixa eu ver aqui, o modelo 1 está ligado a essa porta que é a Decision Tree. Bom, então eu salvo aqui o banco de dados, né? Esse banco de dados depois eu vou no Tableau, deixa eu ir agora lá para o Tableau, que é o nosso software de data visualização, né? Tá vendo? Eu adicionei, né, aquela base gerada no Microsoft Azure ao Tableau, né? Nessa basezinha, então, eu tenho o nome de cada uma das micro-regiões, o nome do estado, a previsão que ele fez e a minha taxa observada, né? O que o Tableau faz, isso é interessante, como eles têm uma variável-chave em comum, que é a micro-região, né? Tá vendo? A micro-região tem uma âncораzinha ligada aqui do lado, significa que eu estou usando a micro-região, essa variável, para ligar, né, a variável do DataSUS, onde eu tinha lá a minha taxa e outras informações, né, de interesse, com essa basezinha gerada pelo Azure, né? Então, aqui é a variável chave. Então, o que esse gráfico aqui mostra é um tipo de gráfico que eles chamam de bullet, né? Quando você tem duas dimensões. Então, você vê, uma dimensão é a minha taxa observada e na outra é a prevista, né? Quando eu clico aqui em cima de uma micro-região, por exemplo, leste alagoano, né? Você vê que a previsão do Azure era uma taxa de 51 e a taxa observada, realmente as taxas aí são de 2012, que eu estou usando o DataSUS, de 51,67, uma previsão bastante precisa,
né? E ela realmente foi precisa na maior parte dos casos, né? Previsto 33,75, deu 34, e assim por diante. Quando ela tem diferenças maiores, essas diferenças estão assinaladas aqui em verde, né? Olha aqui o caso do Amazonas, nessa região do norte amazonense, a previsão seria uma taxa de 60, quando na verdade tem uma taxa de 17. Isso pode significar várias coisas, né? Ou uma política de segurança muito bem sucedida, né? Que faz com que as taxas observadas sejam muito menores do que as previstas em função das variáveis socioeconômicas daquela região, ou eventualmente algum problema na coleta do dado, enfim. Então é interessante a gente ficar de olho nesses outliers, né? Na verdade é simples, né? Você cria aqui uma variável que eu chamei de diferença, né? Que é a previsão menos a taxa de homicídios prevista menos a taxa de homicídio observada, e o que eu pedi aqui foi para o tabu colorir né, essa diferença, de modo que quanto maior a diferença, mais verde escura é, né, a nossa barrinha. Mas vocês podem ver que, de maneira geral, a previsão do modelo é bastante boa, né? Pega o caso de São Paulo. São Paulo aqui, a gente sabe que é um caso conhecido, né, de sucesso na redução de homicídios, e na verdade você vê várias regiões, região aqui de região de Campinas, de Itapetininga e de Ribeirão Preto, com taxas observadas bem menores, né, aqui do que a taxa prevista em função das características socioeconômicas e demográficas dessas regiões, né. Então, muito provavelmente, isso significa, no caso de São Paulo, uma política de segurança pública bem sucedida, né. Nos outros casos, é preciso investigar a razão aí dessas mudanças. Uma outra maneira de observar os dados é fazendo... Peraí, vou ter que reduzir um pouco a janela para poder acessar. Esse aqui é um gráfico de dispersão. Aí é uma outra maneira de a gente ver os dados. Novamente, eles estão organizados aí. Deixa eu ver aqui. Aqui a unidade de análise é mesorregião, né? Então, novamente, como eu estou num BI, né, eu posso alternar, né, aqui a minha unidade de análise. Desculpa, eu estava analisando a mesorregião. Eu posso ou fazer o drill up, né, para cima, e analisar o dado por estado, né. Aí você vê em vermelho os casos onde a diferença foi negativa, né, a taxa prevista é maior do que a prevista, e em verde é menor do que a prevista. Enfim, mas de toda maneira, na maior parte dos estados, uma previsão aí bastante também acurada, né. Bom, como eu disse, eu posso brincar aqui com a unidade de análise, e o que ele vai fazer é sempre calcular a média em função da unidade de análise. Mas lembrando que o meu modelo foi gerado para micro-regiões, né? Então, não necessariamente a gente pode extrapolar esse mesmo modelo para municípios, enfim, pode dar um indicador, mas às vezes a previsão é bastante ruim, né? Como eu disse, com o município é muito desagregado, é mais complicado o modelo. Vamos voltar ali para o gráfico de dispersão. Aqui eu tenho... são duas previsões aí possíveis, muito parecidas, né? Um é o modelo linear, a outra não lembro exatamente se foi a Bayesiana ou se foi Decision Tree, mas enfim, estou comparando dois modelos de regressão gerados no Azure, e você vê que, de modo geral, ele dá resultados muito parecidos, né? Baixo Amazonas aqui está embaixo do gráfico nas duas situações, né? E uma previsão bem maior do que a taxa observada. Quer dizer, isso aqui é um outlier, né? É um caso desviante. Os outros casos bem dentro da
da linha, né? 23 e 23, noroeste goiano, 21 e 21, sudeste do Piauí e coisa e tal. E aqui no Tableau você pode também descrever a tua regressão, né? Você vê 137 casos, então são as 137 mesorregiões do país. O primeiro modelo dá um R quadrado de 0,53, né, significativo, bastante significativo, a 0,001. Né? O segundo modelo dá um R quadrado de 0,68, melhor ainda. Né? Então, ambos os modelos aí bastante significativos. Né? Aqui a gente pode ver também pelo coeficiente T, né, altamente significativo nos dois casos, né? As taxas previstas pelo Azure. Bom, o Azure, como eu disse, é né, dos machine learnings aí que existe. Eu acho que é o mais sofisticado. Eu vou aproveitar que ainda tem um tempinho, estamos em 11 minutos, para mostrar rapidamente o BigML, né, que é uma outra ferramenta aí de machine learning. Né, e o que ela faz são modelos também de regressão logística. Em geral, faz análise de clusters, né, de agrupamento de casos. Por exemplo, se eu quisesse agrupar os estados, né, em função daquelas minhas 80 variáveis socioeconômicas, né, ele tem aí vários algoritmos de clusterização. Né, a identificação de outliers, né, de anomalias. Mas ele é menos sofisticado do que o Azure, né, mas é bastante interessante também. Né. Então, você passa, em primeiro lugar, você carrega o teu modelo para dentro do sistema, em função da tua base de dados, né, você pode fazer. Eu gosto aqui desse assemble. Né, nesse assemble ele vai gerar automaticamente 10 modelos possíveis. Né, e vai fazer um pacote, é o que eles chamam de bagging. Né, depois vai comparar esses modelos. Né, e vai te dar um modelo final. Deixa eu só me ver aqui, acho que a variável, eu esqueci de colocar a variável que eu quero prever em função desse modelo. Vamos voltar de novo lá para a minha base de dados. Né? Deixa eu configurar antes, então, o que eu quero prever. Eu estava prevendo o índice de TEL. Eu quero prever a taxa de homicídios. Que variáveis me interessam aqui? Todas essas: esperança de vida, IDH, os percentuais, razões, renda. População, esses dados de população, dados absolutos de população, não me interessam para o meu modelo, né? Senão eles acabam influenciando muito a variância. E eu quero já dados que estejam estandardizados, ou seja, na forma de porcentagem, de taxas, de variáveis per capita, índice de TEL também não me interessa. Bom, só para exemplificar, né? Ele já traz aqui também alguma análisezinha da distribuição, né, de cada uma das tuas variáveis. Agora sim, vamos criar. Ele vai criar 10 modelos, né, em função dessas variáveis. Ele vai alterar, né, um pouquinho em cada modelo as variáveis que ele vai utilizar. Você vê que ele gera, né? Deixa eu mostrar aqui no formato de árvore. É uma árvore de decisão. Só tem um minuto, depois eu continuo, mas só para ver. Nesse modelo especificamente, né, a taxa de envelhecimento foi a variável mais importante, né, que divide aí as microrregiões. E aqui tem um sumário com a importância de cada variável e a relevância dela, né, para o modelo completo. Então você tem a idade da federação, taxa de envelhecimento, porcentagem de extremamente pobres, porcentagem de crianças de 6 a 14 fora da escola, de mulheres de 10 a 14 anos que tiveram filhos. Essas são as variáveis mais relevantes desse modelo.
A grande vantagem é que depois eu posso exportar já esse modelo diretamente para o Tableau, né? Vocês vão ver aqui.